Esse é o tipo de informação que a gente nunca gosta de ler, ouvir, muito menos passar para você da nossa audiência, porque a gente que sonha com um país melhor, um país mais justo, um país com mais oportunidades, um país que a economia anda a passos largos junto com o progresso, e de repente você vê esse tipo de notícia, é como se a gente estivesse andando na contramão de tudo aquilo que a gente acredita no sucesso de uma economia bem robusta, bem definida. E é óbvio que eu tô falando de empresas que estão com problemas de crise financeira, entrando com recuperação judicial, e a mais recente que saiu a notícia é justamente sobre a recuperação judicial das Casas Bahias. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, então já me curte, já me segue, já compartilha esse vídeo para as pessoas entenderem o que está acontecendo, e é óbvio que ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Sem mais delongas, vamos direto para o assunto para você entender o que está acontecendo. Mais uma empresa grande, de um setor grande, acaba de entrar com pedido de recuperação judicial. Mas o que significa isso? Eu já fiz um vídeo explicando sobre a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, e normalmente uma empresa entra com pedido de recuperação judicial quando ela não está dando conta de pagar suas próprias dívidas. Então é uma folga, é como se ela estivesse sufocando porque ela está já embaixo da água, respirando por aparelhos, e aí ela pede a recuperação judicial para ela poder tirar o nariz de dentro da água para conseguir respirar. O que isso significa? Dívida. Normalmente, empresas endividadas que não estão conseguindo pagar suas contas, ela precisa desse gás a mais, e a recuperação judicial faz isso para ela, certo? Então, é o momento que ela ganha aí um prazo de até 3 anos para conseguir se organizar financeiramente, para conseguir arcar com essas dívidas ao longo do tempo. Só que, como que uma empresa grande se endivida tanto e depois não consegue pagar suas contas? E aí entra vários problemas da nossa economia e do governo federal. Por quê? Nós tivemos um problema lá atrás, foi o problema da pandemia. E muitas empresas grandes, de vários setores específicos, por conta de lockdowns, de problemas durante a crise, e normalmente quando acontece esse tipo de crise, a receita dessas empresas cai, porque as pessoas não gastam com coisas supérfluas. Até porque muitas pessoas têm que guardar dinheiro, têm que comprar o essencial. Então, aquilo que é supérfluo, as pessoas deixam de gastar dinheiro com aquilo. E aí, muitas dessas empresas têm gastos bilionários. E para elas poder se manter em operação e não fechar as portas da noite pro dia e demitir todo mundo, que daí seria um caos na economia, os empresários têm que segurar o arrojo daquilo ali. O que eles fazem? Eles vão no banco, dão entrada com pedido de empréstimos, assumem compromissos, aumentam o endividamento das empresas para poder tocar o operacional e não precisar fechar as portas e demitir as pessoas. Só que o problema disso tudo é que na retomada da economia aconteceu algo que em 2022 ocorreu uma troca de governo, e pelo fato de ter entrado um governo de esquerda, no caso do PT, normalmente o governo de esquerda, eles têm algo na sua identidade que isso nunca vai mudar, que é o fato deles gastarem mais. Então o governo de esquerda normalmente gastam mais que o governo de direita. Quando o governo gasta muito, acontece algo chamado inflação, porque o governo tá colocando dinheiro em circulação o tempo inteiro. E aí as coisas tendem a ficar mais caro. E aí o preço de tudo sobe. Inclusive o preço da cesta básica do mercado, produtos que você comprava por um preço, hoje você compra por outro preço. Só que para você poder segurar essa inflação, o Banco Central ele precisa subir a taxa de juros, que é um mecanismo que o Banco Central tem para não deixar que essa inflação fure demais o teto. Então, para conseguir manter a inflação sob controle, cada vez mais o Banco Central sobe a taxa de juros. Então nós saímos numa taxa de juros de quando começou a pandemia de 2% e fomos para uma taxa de juros de 15%. Só que o problema quando tem essa subida de taxa de juros é que quem se endividou lá atrás, quem tomou risco lá atrás, quem foi no banco pedir empréstimo para poder conseguir tocar suas operações ou fazer novos investimentos, não estava esperando que os juros fosse subir tanto. E quando sobe os juros, a sua dívida ela acaba escalando para um
níveis assustadores. E tanto é que o próprio Brasil subiu muito os juros da dívida do próprio país, porque com esse aumento da taxa básica de juros, aumentou também o dinheiro que o governo tem que pagar para quem emprestou dinheiro para o governo. Um dinheiro esse que uma parte dele é via Tesouro Selic, que é o próprio investidor que vai lá, compra título do governo, ou seja, está emprestando dinheiro para o governo. Então o que acontece? Isso por si só, as empresas já viu seus endividamentos ficarem muito maior do que eles achou que ficaria. Só que além disso, você tem outro ingrediente, que é aumento de impostos, dificulta o operacional, você tem uma queda na economia de pessoas realmente gastando, porque o país não vive um momento tão legal, então a gente está entrando no início de uma crise financeira, então as pessoas, quando está entrando numa crise financeira, e principalmente com juros altos, as pessoas elas não gastam muito, então você tem uma diminuição da receita dessas empresas, só que por outro lado você tem um aumento no custo, um aumento no operacional e um aumento nos juros da dívida. Resultado disso tudo, as empresas não conseguem mais arcar com seus próprios compromissos, e aí a dívida delas começam a crescer a ponto de se tornarem impagáveis, e aí o que acontece? Eles entram com pedido de recuperação judicial, e o problema é que para cada empresa que entra com recuperação judicial, mais ou menos 30% delas declara falência depois que encerra esse processo de recuperação judicial. Então a Casas Bahia, eles já entraram com pedido de recuperação extrajudicial em 2024. A extrajudicial é quando você negocia diretamente com seus credores. Então você vai para algumas pessoas que você deve dinheiro e você negocia diretamente com eles sem precisar de uma ordem judicial. E aí os seus credores vai fazer a negociação direto contigo. A judicial, você já precisa diretamente de uma ordem do juiz. Então quando o negócio tá muito difícil e sua dívida se torna algo tão impagável, naquele momento que você tá vivendo, você vai para uma recuperação judicial para você ganhar tempo e fôlego. Só que o problema maior da recuperação judicial é que a empresa continua em operação, ela ganha esse fôlego. Só que, normalmente, o que as empresas fazem? Elas entram num processo de reestruturação. Por quê? Porque elas precisam, não é que elas não vão pagar, elas ganham um tempo a mais para poder pagar aquela dívida. Então, eles precisam de reestruturação. E o que é a reestruturação? Fechar lojas, às vezes, que não tá dando tanto lucro e demissões em massa. E foi exatamente isso que aconteceu agora, em agosto, pelas Casas Bahia, onde eles fecharam cerca de 298 lojas e demitiram cerca de 3.000 funcionários. Então, assim, é muito triste você ver empresas grandes de setores específicos, como é o caso Casas Bahia, todo mundo conhece, é dificilmente uma pessoa que não tenha comprado qualquer produto numa Casas Bahia. Então, você vê empresas desse tamanho acontecendo isso, dando entrada de pedido de recuperação judicial. Ah, mas Mauro, sempre teve pedido de recuperação. Sempre teve, eu concordo contigo, mas não na escala que tá tendo hoje. Você ouvia falar, sim, de uma empresa ou outra, mas era uma ou outra. Só que agora nós estamos num momento que todo mês a gente fica sabendo de empresa grande. Eu não tô falando nem empresa pequena, assim, de menor porte. Cara, tá cheio. Eu mesmo conheço umas partes de pessoas que deu entrada com pedido de recuperação judicial aqui na minha região. Então, só quando você vê empresas grandes, como é o caso da Casas Bahia, entrou com pedido de recuperação judicial, um negócio de 17 bilhões de reais, certo? E aí, junto com ela, teve a Marabras. Aí você tem a Tokstok, que é uma empresa referência em questão de casa, imóveis, talher, esses trem de casa, não tem? Então, eles tiveram um prejuízo de 232 milhões no último trimestre, ou seja, mais do que o dobro do que o trimestre passado. Então, assim, você vê que as empresas, elas estão fechando o prejuízo, não estão conseguindo pagar as próprias contas, quem dirá as dívidas que elas assumiu. Fora o tanto de empresa que deu entrada de recuperação judicial esse ano passado. 2024 pra cá, tá sendo uma, assim, é uma epidemia de recuperação judicial. Então, teve o caso do Pão de Açúcar, que eu falei do Pão de Açúcar aqui no canal. Teve o caso da Estrela, que é aquela empresa de brinquedo. Teve o Polishop, Bombril, a Casa do Pão de Queijo, gente. Cara, quem nunca foi na Casa do Pão de Queijo? Aeroporto mesmo, sempre tem Casa do Pão de Queijo. Você vai lá tomar café, lanchar, também com problema, recuperação judicial. O caso da Braskem. Existem algumas empresas que não deu entrada com pedido de recuperação judicial, mas estão naquele momento, assim, pré-recuperação judicial. Uma delas é Habib's, Ferraria Habib's, mundo árabe, uma delícia também. Tá no momento pré-recuperação judicial. A Gerdau, não sei se vocês conhecem, mas uma das maiores empresas de aço do país, também tá no momento pré-recuperação judicial. Inclusive, teve também uma demissão de mais de 1.500 funcionários da Gerdau. Quem é do mundo agro já ouviu falar bastante dela, porque eles fabricam aquelas arame liso para você fazer cerca. É uma empresa que tá com problema. Então, isso é algo que tá acontecendo
acontecendo muito na nossa economia, muito no nosso país, e isso é reflexo de uma política que está cada vez mais sufocando o empresariado. E quando você vê coisas desse tipo acontecendo, já é um momento de você ligar um sinal de alerta que a economia está indo mal e os números estão mostrando isso, e se continuar nesse caminho, daqui a pouco não vai ter muita empresa gerando emprego e muita gente desempregada, e aí vira um caos, porque como o governo é um governo gastador, gasta muito e precisa manter o operacional em dia, ele depende de arrecadação. A arrecadação vem de onde? De impostos. Então, se não tem empresas, empreendedores, empresários acreditando na economia, a economia fica estagnada. Mas se você tem empresas fechando, empresas falindo, grandes empresas indo embora, fábricas indo embora do país, com o tempo, aquilo ali, por mais que você aumente imposto, que daí você precisa arrecadar mais, você só vai estrangulando o empresariado, o empreendedor, e aí cada vez mais você arrecada menos, porque as pessoas estão indo embora. E aí vai ficando um monte de gente desempregado, e aí o desempregado ele não arrecada imposto para o governo, e os empresários, as empresas que estavam contratando, que tá indo embora, também deixa de arrecadar imposto para o governo. E aí a gente entra num momento de caos e numa crise financeira que talvez a gente pode demorar aí décadas para conseguir sair dela, assim como países que nem a Venezuela ou outros países tiveram problemas parecidos. O próprio Argentina, quando o Javier Milei assumiu, ele assumiu um país completamente devastado, com a inflação nas alturas, e ele vem de lá para cá fazendo uma política de cortes muito agressiva. E quando você faz esse tipo de política de cortes de gastos para poder recuperar uma economia, nunca é um remédio doce, é sempre um remédio amargo para a população, porque você corta benefícios, você tira às vezes dinheiro de coisas básicas como saúde, educação, porque você precisa recuperar a economia. Só que a população não enxerga isso com bons olhos, e a chance muitas vezes de voltar a um governo que vai destruir ainda mais a economia é muito grande. Esse ano é um ano de eleição, nós estamos caminhando aí para uma possível segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Eu acredito que provavelmente não vai ficar fora disso, porém nós temos a chance de eleger um candidato de esquerda ou eleger um de centro-direita, vamos dizer, né? Então eu peço que na hora de vocês forem votar, vocês votem consciente e pensem principalmente no futuro do país, porque dependendo do rumo que a economia tomar daqui para frente, os próximos 4 anos nós poderemos viver uma crise sem precedentes. Então é isso aí, galera, chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já curte, já me segue, já se inscreva no canal, já ativa a notificação para você continuar recebendo notificações de vídeos novos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui!